Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, nós vamos ler um verso da palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Todos acharam, amém? Verso número 10. Que diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos ler novamente. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, neste momento, Senhor, nós estamos prestes a ouvir a Tua palavra, Senhor, e aquilo que desejas falar ao nosso coração. Então eu peço a Ti que Teu Espírito, Senhor, possa iluminar cada mente presente neste lugar, e tantos quantos, ó Deus, ainda estarão, Senhor, contemplando esta ministração, Senhor. Ó Deus, revela o Teu querer e a Tua verdade aos nossos corações. Edifica-nos, Senhor, como só Tu sabes fazer, pois Tua palavra, Senhor, Tua palavra é espírito e vida. Então vivifica, Senhor, a cada um de nós aqui que estamos, Senhor, e que o Senhor fale, ó Deus, poderosamente ao coração de todos, edificando-nos, ó Deus, em Tua santa e gloriosa palavra. E concede, meu Deus, a mim a sabedoria de ser lembrado de todas as coisas, Senhor, que foram refletidas acerca desta passagem, Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Glória a Deus. Irmãos, estamos em mais um culto de ceia, glória a Jesus, e vamos continuar falando sobre a obra de Cristo. E como foi dito hoje pela professora Paulina de manhã, por mais que a gente medite na obra de Cristo, nós nunca vamos ter a ideia completa de toda ela, porque ela é tão grandiosa, irmãos, que a nossa mente não consegue abranger ou captar todos os aspectos dela em um momento para que a gente possa ter um vislumbre. Por isso é necessário nós estarmos sendo alimentados constantemente com a reflexão da palavra de Deus, para que isso seja trazido à nossa mente, à nossa memória, visto que nós já temos a ideia de que a nossa mente, ela é feito um depósito de fichas, que as coisas que a gente vê recentemente estão bem na frente, na gaveta principal do armário. E cada vez que a gente vai vendo algo novo diante de nós, mais as outras fichas que a gente já olhou e já viu vão ficando para trás. E aí a gente precisa estar meditando dia e noite na palavra de Deus, para que possamos ser relembrados das grandes e preciosas verdades da palavra de Deus a nosso respeito, a nosso favor, para contemplarmos a grandiosa obra do Senhor, para lhe dar glória, para lhe render louvor, para sermos gratos por tudo o que Ele fez a nosso favor. E esta noite não poderia ser diferente, e a gente vai pensar então nessa sentença, e essa sentença que nós acabamos de ler, ela está no contexto da passagem de Zaqueu. Todo mundo aqui conhece Zaqueu? O baixinho, o pequenininho, tá bom? Nossas crianças conhecem muito bem a história de Zaqueu, porque o Ministério Infantil sempre conta a história dele, que era um baixinho que se escondia, que subiu numa árvore para ver Jesus, tá bom? Zaqueu era o maioral dos publicanos, significa que ele era chefe dos publicanos, e os publicanos eram cobradores de impostos. Eles eram judeus que foram contratados pelo Império Romano para cobrar impostos dos judeus. Então esse povo, tá bom? Eles eram odiados pelos seus conterrâneos ou concidadãos, em virtude de que, como se eles estivessem traindo o seu povo em cobrar
somas de impostos para alguém que estava oprimindo eles, que era o Império Romano. Aí então eles eram excluídos, eram pessoas que ninguém gostaria de estar perto, eram rejeitados, mas não para o Senhor, porque Ele veio justamente salvar aquele que se havia perdido. E o texto bíblico diz, tá bom, que Jesus, após ele adentrar em Jericó, e depois do episódio dele criar o cego Bartimeu, aliás, de curar o cego Bartimeu, que é o final do capítulo 18, tá bom? Então ele entra em Jericó e ele vai atravessando, e multidões seguem ele. E aí então Zaqueu, vendo e ouvindo essa multidão, ele, como era de pequena estatura e queria ver Jesus, ele sobe em cima de uma árvore. E aí quando Jesus vai passando, que vê essa foto, tá bom? De um baixinho em cima do árvore querendo ver, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce aí depressa, porque convém-me eu entrar na tua casa, eu estar na tua casa este dia ou esta noite. E aí Zaqueu desce, recebe Jesus na casa dele, dá um grande banquete, e ali o Senhor Jesus começa a pregar para todos que estão naquela casa, inclusive para Zaqueu. E é neste momento que Jesus está pregando, então, que a palavra de Cristo penetra no coração de Zaqueu e transforma a vida dele de uma maneira radical. O texto bíblico vai dizer que Zaqueu, ele fala para todos ali que se ele resolve, em primeiro lugar, dar, tá bom, aos pobres a metade dos bens que ele tem. Então ele era alguém de posses. E por conta da palavra de Cristo, do evangelho do Senhor Jesus Cristo, da salvação que Cristo levou até esse homem, ele resolve dar metade dos bens aos pobres. E diz também que se ele tiver defraudado alguém em alguma coisa, ele vai restituir 4 vezes mais. Isso, tá bom, é um mandamento que tem na lei do Senhor, lá no livro de Deuteronômio, que se alguém defraudar uma pessoa, deve restituir 4 vezes mais. Então Zaqueu agora estava disposto a cumprir a lei, ou a obedecer os mandamentos de Deus, depois que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. E todos ali se alegraram. E Jesus diz também que naquela casa houve salvação, porque aquele homem também era filho de Abraão e necessitava de salvação. E no final de tudo, o Senhor diz que a razão dele ter feito isso, e de se contrapor a todos que eram contra Jesus estar junto de pessoas pecadoras, é justamente porque ele veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja o Senhor por isso, tá bom? E a gente vai agora pensar nessa sentença, nessa razão. Uma das razões, porque existem várias razões porque Jesus veio, mas ele atesta aqui, ele mesmo diz que ele veio, porque o Filho do Homem veio, tá bom? Veio buscar e salvar o perdido. Pensando na expressão Filho do Homem, o que ela significa? Bem, os comentaristas vão dizer que aponta para aquele que Daniel viu lá no capítulo número 10, de sua profecia acerca do final dos tempos, onde aparece um homem. E este homem, ele está vestido de linho fino, tá? Ele tem os seus olhos como chamas de fogo, tem seus braços e seus pés como bronze polido, e sua voz é como voz de muitas águas. Vocês lembram dessa descrição? Essa descrição é a mesma descrição do livro de Apocalipse, no capítulo 1, que João vê também. O Cristo que a gente serve, ele já foi revelado a Daniel no Antigo Testamento que ele estava ou seria desta maneira. E João também, no seu livro de Apocalipse, no livro da Revelação, também fala desse Filho do Homem. Mas essa expressão também significa sobre a natureza que o Filho de Deus, que é também Deus, assumiu para poder operar esta salvação. Ele assume a natureza humana, ele é ser humano como eu e você. Ele veio em figura humana para cumprir toda a lei do Senhor a nosso favor e sofrer o castigo que nos traz a paz.
Louvado seja Deus, tá? E quando ele fala sobre isso, ou quando Lucas escreve desta maneira, Lucas escreve também apontando para todos os escritos acerca disso, que foi anunciado e notificado nas escrituras do Velho Testamento. Isso também demonstra que, quando ele escreve desta maneira, ele quer dar exclusividade à pessoa bendita de Jesus como o único e suficiente capaz de salvar o ser humano. Somente Jesus. E é interessante isso, porque as demais religiões presentes no mundo sempre vão colocar um outro caminho, ou algo a mais, ou querem unir Jesus a outra coisa para obter salvação. Como esta semana, eu fui assistir uma videoaula no YouTube, e sempre nesses vídeos de YouTube, quando você não paga para ser YouTube Premium, aparecem as propagandas, aparecem anúncios no início do vídeo, no meio do vídeo, no fim do vídeo, você até se chateia com tanto anúncio que aparece. E um dos anúncios que apareceu foi a figura de um padre, o primeiro de todos, a figura de um padre, e ele dizia assim: você já consagrou sua família a Maria? Assim, simplesmente assim. Então, a gente percebe como o mundo está carregado destas coisas, mas só que a Bíblia, ela deixa bem claro que o único meio pelo qual alguém pode ser salvo é por meio de Jesus Cristo e mais nenhum outro. E nós encontramos isso, irmãos, em toda ela. Se nós olharmos desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver a centralidade de Cristo em todo o livro sagrado. E não há espaço para colocar nenhuma outra coisa ao lado, junto dele, que possa fazer isso acontecer, irmãos. Somente Jesus Cristo salva, e não há outro. E se você e eu estamos aqui hoje, é porque ele veio nos buscar e nos salvar. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus por isso, não é? Grandioso seja Deus por isso. E aí nós entendemos esta razão, porque ele mesmo colocou isso, porque Jesus falou isso, porque somente ele é capaz de fazer isso. E aí nós vemos Gênesis capítulo 3, verso 15, onde diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria o domínio das trevas sobre nós, destruiria aquele que governa a mente e os corações de homens que não creem em Cristo, da humanidade que não crê em Cristo, somente ele. Quando passa alguns milhares de anos, aí chega no tempo da lei de Moisés, e aí Moisés escreve em Deuteronômio capítulo 8, que no final dos dias, Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e que todo o povo devia dar ouvidos a ele, porque ele viria para salvar o seu povo. Bendito seja Deus por isso. Quando caminhamos mais para frente, no tempo dos reis, nós vemos a aliança que Deus faz com Davi, e diz que da descendência dele vai vir o rei que governará sobre o seu povo, e o seu reino, como diz em Isaías capítulo 9, é um reino que não tem fim. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, e seu reino não tem fim. Bendito seja Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Em Isaías 53 vemos a profecia de que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, e que ele foi oprimido, injuriado e moído, e Deus agradou fazer isso com ele, porque ele daria a vida dele pelo resgate de muitos. E esses muitos, dentre esses muitos, estamos nós. Eu e você, aleluia. Ele fez isso, ele veio fazer isso, e somente ele é capaz de fazer isso, e não há outro meio, nem outro caminho, e ele atestou isso mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Algo também que nós podemos observar nesta sentença é a questão do perdido. Quem é o perdido? Ou quem são os perdidos? O perdido, ou os perdidos, são todos os seres humanos descendentes de Adão,
que devido à aliança que Deus fez com ele, como ele sendo representante da raça humana, herdou a culpa e o pecado, por sua desobediência em comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso quer dizer que todo ser humano que nasce na face da terra, ele já nasce perdido. E ele precisa encontrar o Salvador, Jesus Cristo. Então, ainda que você e eu podemos considerar pessoas que são dignas, são honestas, são boas, mas que não estão em Cristo, essa pessoa ainda está perdida. Ela precisa de Jesus Cristo para chegar a ser salvo. E aí então, irmãos, isso significa também que em um dado momento da nossa vida, nós também estivemos nesta condição de perdido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor, mas o sumo pastor das nossas almas veio, e ele veio chamar as suas ovelhas para o seu aprisco, e ele alcançou os nossos corações e nos fez rebanho do seu pastoreio. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Então, se você aqui está esta noite e ainda não manifestou a sua fé em Jesus Cristo, saiba que você é um perdido. E por você estar perdido, se você morrer hoje ou amanhã, você estará indo direto para o inferno. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Mas se você veio aqui esta noite, é porque o Senhor está te buscando para salvar a sua alma. Bendito seja Deus. Então atente para isso. Preste bem atenção. Porque muitas vezes nós não entendemos esse termo salvação. Mas o texto que nós lemos também fala sobre que Jesus veio buscar e salvar. E aí nós precisamos entender em que aspecto esta palavra salvar se encontra aqui. Ou o que nós entendemos por salvação. Quando nós lemos o Evangelho, nós encontramos essa notícia de que ele veio salvar pecadores, de que ele é capaz de dar a salvação, de que sem ele é impossível encontrarmos salvação. Mas em que aspecto nós podemos entender sobre salvação? O que significa esta palavra ou este termo nas Escrituras do Novo Testamento? Bem, em primeiro lugar, tá bom, nós vamos pensar no império das trevas. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Colossenses que Deus, por meio de Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas. Significa que ele nos salvou do império das trevas, ou ele nos salvou do reino das trevas, ou ele nos tirou do reino de Satanás, a quem nós pertencíamos. Pois, espiritualmente falando, só existem dois reinos no mundo, o reino de Deus e o reino de Satanás. E se alguém não está no reino de Deus, está no reino de Satanás. E se alguém não está no reino de Satanás, está no reino de Deus. Só que antes do Senhor, tá bom? Como nós estávamos perdidos, nós já fazíamos parte do reino das trevas, do reino de Satanás. Então, salvação também implica em nos transportar do reino das trevas para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. Então, antes nós andávamos conforme os desígnios do maligno e atentávamos para os seus desejos e fazíamos toda a obra dele acontecer, porque ele é mau desde o princípio. E nós também fazíamos todo tipo de atrocidade, de perversão e de transgressão. Nós só não somos mais malvados ou maldosos por causa da graça de Deus. Mas nós ainda temos perversidade em nosso coração. Mas aí então o Senhor Jesus, ele veio nos salvar disto, do domínio do diabo. Que Paulo fala em Efésios capítulo 2, que nós andávamos sob o domínio do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos assim, e Cristo nos salvou. Aleluia.
Glória a Deus. Eu era cego, mas agora eu vejo. A escuridão tomava conta do meu coração e da minha mente, mas agora eu tenho um entendimento, porque Ele me salvou. Ele me transportou do império das trevas, do domínio de Satanás, para o reino do Filho do seu amor. Isso quer dizer também que nós aceitamos Jesus não somente como Salvador, mas também como Senhor. Quem manda na minha vida e na sua agora é Jesus. Pelo menos Ele deveria. Se Ele não está fazendo ainda, você precisa rever a sua fé nele. Um outro ponto, outro aspecto acerca da salvação, é que Jesus também veio nos salvar de enfermidades. E a gente olha isso logo no final do capítulo 18 também, onde Jesus cura um cego. E lendo todos os evangelhos, você vai ver feitos notáveis do Senhor Jesus Cristo curando. Ele também veio nos salvar de enfermidades, irmãos. Ele veio nos curar de doenças que abalam o nosso ser. E é maravilhoso vermos isso descrito nas páginas das Sagradas Escrituras. No Evangelho de João, no capítulo 5, conta a história de um homem que era paralítico, ou estava paralítico há 38 anos. E ele, como cegos e coxos e outros doentes, estavam à beira do tanque de Betesda. Porque havia uma tradição dizendo que, de repente, um anjo descia e mexia ou movia as águas, e quem descesse no tanque primeiro era curado. Nós não temos menção se isso realmente acontecia, mas havia uma multidão à volta desse tanque esperando esse anjo descer e mover as águas. Jesus então chega no meio dessa multidão e vê aquele homem paralítico, e chega diante dele e pergunta se ele quer ser curado. E aí o homem diz: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é movida. E Jesus olha para ele e ordena a ele: toma o teu leito e anda. E o texto bíblico diz que aquele homem se levantou em suas próprias pernas, carregou a sua cama, vamos dizer assim, a sua palha, e saiu caminhando, louvando e dando glória a Deus. Quem imaginaria alguém com tamanho poder para fazer isto acontecer? Mas Ele pode fazer isso, porque Ele é o Filho de Deus, que recebeu autoridade sobre toda enfermidade, para retirá-la do nosso meio. Lembramos também da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos havia padecido de hemorragia, e passou pela mão de médicos, e gastou tudo que tinha com os médicos, e o texto bíblico diz que ela não melhorou, e mais, ela piorou ainda, mas ela propôs no seu coração tocar nas vestes de Jesus, e quando Jesus ia caminhando para a casa de Jairo, para ressuscitar a filha dele, o texto bíblico diz que ela se aproxima por detrás da multidão e toca nas vestes de Jesus, e sai virtude e poder de Jesus para curar aquela mulher, e ela sentiu que foi curada, no mesmo instante que ela tocou nas vestes dele, e Jesus também sentiu que saiu poder dele, saiu virtude para curar, e aí ele volta-se e pergunta diante da multidão: quem foi que me tocou? Quem me tocou? E seus discípulos: mestre, uma multidão te apertando, e o Senhor pergunta quem lhe tocou. Ele diz: não, alguém me tocou, porque eu senti sair de mim virtude, poder. E a mulher toda trêmula diante de Jesus, confessa que tocou Jesus, conta-lhe sua história. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. E esse que está nas páginas da Sagrada Escritura, nesses evangelhos, ele é o mesmo Cristo de hoje, irmãos. Ele também pode curar hoje, irmãos. Só que hoje o secularismo está penetrando as nossas mentes, e está denegrindo e diminuindo a nossa fé, a ponto de nós acreditarmos mais nos médicos ou nos medicamentos do que em Cristo. E eu não estou desprezando a medicina, nem o uso de remédios, mas eu quero que você saiba que o carpinteiro de Nazaré é poderoso para curar.
ainda hoje. Ele ainda faz maravilhas nos dias de hoje, na vida daqueles que creem nele. E a gente precisa levar isso a sério, irmãos, porque nós somos chamados para andar por fé e não por vista. Nós não precisamos estar, irmãos, olhando realmente a situação, analisando nossa enfermidade até o pé da raiz, entendendo que temos que fazer tratamento A, B ou C. Não que isso não seja possível de fazer, mas o que eu quero dizer é que o Filho de Deus veio salvar você também de enfermidades. E Ele é poderoso para fazer isso, porque Ele foi quem nos criou. Então Ele sabe tudo que se passa dentro de nós, em todo o nosso organismo, em todas as nossas artérias, veias, células, todos os sistemas, tudo. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. E Ele pode restaurar com uma palavra só todo o nosso ser. E aí nós precisamos olhar para isso. E óbvio que eu não quero que nós venhamos ter uma ideia triunfalista destas coisas, mas eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você pense e ande em fé. E como a gente deve pensar e refletir sobre isso? Ou ter discernimento sobre qualquer enfermidade que se estabelece sobre nós? Preste atenção no que a gente vai falar agora. Se uma enfermidade veio até você, você entende que é uma permissão divina para isso acontecer. Então, se essa enfermidade, ela se estabeleceu, e nela o Senhor vai ser glorificado, bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Receba da graça de Deus, para que você conviva com esta enfermidade, e Deus seja glorificado na sua vida. Amém? E como a gente chega a isso? A gente chega no exemplo que nós temos do apóstolo Paulo. Depois de ele ter sido levado ao terceiro céu e viu as coisas grandiosas, o texto bíblico diz que foi colocado sobre ele o espinho na sua carne, para o esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. E o texto bíblico diz, lá na carta aos Coríntios, que ele clamou a Deus 3 vezes para que Deus livrasse ele. A resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que ele estava dizendo é: Paulo, você vai ficar com esta enfermidade, porque o meu nome vai ser glorificado na sua vida. Se eu tirar essa enfermidade de você, você vai se ensoberbecer. Então é melhor você ir até o fim com esta enfermidade. Agora, se a enfermidade se estabeleceu na sua vida, e esta enfermidade não é para a glória de Deus, e lhe impede, escute, lhe impede de servir a Deus, de estar na comunhão dos santos, de estar se dedicando e consagrando ao Senhor, então o Senhor pode remover esta enfermidade de você, porque ela está sendo um impedimento de você dedicar-se totalmente a Ele. Então, seja o que for, se está me impedindo de eu vir glorificar o meu Deus, esta enfermidade ela tem que sair. Eu não posso permanecer com ela ao longo dos anos. Eu preciso clamar ao meu Jesus, que Ele é poderoso para me curar e me livrar desta enfermidade, porque ela está sendo um impedimento de eu viver para a glória dEle, está sendo um impedimento de eu ter comunhão com os santos, ela está sendo um impedimento da obra de Deus na minha vida, e eu não aceito e nem quero isso. E assim como estavam escravos há 12 anos disso, há 38 anos disso, não seja um escravo de sua enfermidade, clame a Ele, importune a Ele, chame por Ele, porque Ele é poderoso para curar. Ore, porque Ele deixou isso para nós. Ele contou a parábola daquela viúva que importunava o juiz, ensinando a gente: juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa. E ele diz: não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele noite e dia? Eu lhe digo, fará rapidamente acontecer. E o que é que está faltando? Fé para ir buscar a Ele.
oração fervorosa diante dele, clamou cotidianamente diante dos pés dele, vá ao pé da cruz, derrame seu coração, chore, pranteie, suplique, pois aquele que tem o coração contrito diante dele, ele está perto, e ele responderá. E se realmente você está clamando para ser livre desta enfermidade, para glorificar o nome dele, isso é da vontade dele. Agora, se ele sabe que o seu clamor é para que você fique bom, e à medida que você fica bom, você vai viver a sua vontade. Tiago diz que a gente não recebe porque pede mal. Mas ele é capaz. Ele é capaz. A Escritura diz que ele é capaz. E a Escritura não pode falhar. A Escritura diz, ele é capaz. E não somente de enfermidades físicas que nos debilitam e nos afastam, mas também ele é capaz de nos salvar do medo, da ansiedade. Ele é a nossa paz. Ele é capaz de fazer isso. Ele também veio nos salvar dos tormentos que oprimem a nossa mente, que nos angustiam, que perturbam aqui dentro. Aquele medo que a gente tem, aquela ansiedade que faz a gente tremer, que o olho treme, que tira o sono, ele cura isso também. Ele cura tudo. Ele liberta você disto. Basta que você confie nele, pois ele veio salvar você disto também. Eita glória! Ele nos salva disto também. E onde está esse ensino, pastor? Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que beber, nem pelo que vestir. Porque o vosso Pai sabe do que vocês necessitam, antes mesmo de vocês pedir. E ele diz, olha para as aves do céu, e olha para os lírios do campo. Ele usa as coisas comuns da vida para dar uma lição grandiosa. Escute, essas aves não ficam sem o alimento delas, porque Deus produz para elas. Elas nem semeiam, nem cegam, mas Deus dá o alimento delas. Aí ele olha para os seus povos, os seus discípulos e diz, vocês não valem muito mais do que as aves? Por acaso ele iria deixar você padecer? De forma alguma. Porque ele diz que ele suprirá. Mas diz também que nós devemos buscar o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. E estas coisas são acrescentadas a nós. Por que tanta perturbação? Por que tanta preocupação? Ele é a tua paz. Ele te salva disso também. Ele te salva do medo que você tem. Medo de ficar sozinho, medo de ter sido rejeitado, aqueles sentimentos de inferioridade. Ele lhe ama. Andarabaçou, barabaraçu. Ele deu a vida dele por ti. Ele veio te buscar e te salvar. Então não temas. Não temas, diz o Senhor. Não temas. Eu te ajudo. Eu te esforço. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Cristo. Ele veio te salvar do medo. Então não tema. Fique em paz. Ele está cuidando de ti. Meu Deus, bendito seja o teu nome. Mas não somente isso, um outro aspecto também é que ele veio salvar você de sua própria natureza pecaminosa. Todo mundo aqui sabe que tem natureza pecaminosa, amém? Você sabe o mal que habita em você. E você sabe o quanto esse mal é maligno. E ele pode tornar você perverso. Até nos crentes. Porque
O desejo do nosso Cristo é ver todos nós em plena comunhão uns com os outros, nos amando. Aí, surge uma dissensão, ou uma discussão, ou uma contenda, ou um mal-estar entre irmãos. Aí o que é que acontece? Todos dois crentes. Um nutre no seu coração: não quero papo com fulano mais. Veja se isso é cabível para um crente. Não quero mais conversar. Olhe, eram amigas, inseparáveis, a ponto de dormir uma na casa da outra. Agora querem cruzar a rua quando se veem. Crentes. Por quê? Por causa da sua natureza pecaminosa, que torna você perverso. E você só não é mais perverso porque Jesus, ele veio libertar, salvar você dessa natureza perversa. E para isso, ele nos deixou o seu Espírito, para nos guiar a toda a verdade, nos convencer do pecado e nos levar ao arrependimento, e fazer com que a sua vontade, o seu senhorio seja cumprido em nossa vida. Aí ele vai nos conduzir, ele vai produzir em nós uma tristeza, que é um arrependimento genuíno por esta obra. Ele exige de você que você repare esse erro, e que você mortifique esta obra da sua carne, e que o Espírito Santo possa encher você de Cristo. Então ele veio salvar você também da sua natureza pecaminosa. Ele veio retirar essa natureza. E óbvio que essa natureza não vai sair toda enquanto nós estamos aqui neste plano terrestre. Mas, quando nós morrermos, ou se a trombeta soar agora, nós seremos transformados. E essa natureza pecaminosa será extinta de nós. Nós não teremos mais isto. Então ele veio nos salvar também da nossa natureza pecaminosa. E se você tem consciência disso, e se você ainda nutre no seu coração qualquer indiferença com quem quer que seja, ele está falando para você que ele não aceita isto. Arrependa-se. Reconcilie depressa, senão ele não recebe nenhum louvor seu, nenhuma oferta sua, ele não se agrada do seu procedimento, porque você está indo contra a vontade dele. Ele veio te salvar da sua natureza pecaminosa. E por fim, vem o outro aspecto, no qual a gente entende muito bem quando são pregados para nós, que é a questão da vida eterna, ou de termos comunhão com Deus para sempre, ou de irmos para o céu, ou de entrar no paraíso, algo dessa natureza. Então essa salvação também diz respeito ao livramento da condenação, que virá no último dia, no dia do juízo do Senhor. No dia em que Cristo estiver assentado no seu trono branco e colocar todos os seres humanos diante dele, multidão de multidão, todos os justos e todos os ímpios, diante do trono do Cordeiro. E naquele dia, então, ele dará ordens para que se separem os bodes das ovelhas, ou os cristãos dos não cristãos, dos que creem e dos que não creem. Ele vai dizer assim: olha, vocês peguem à minha direita, coloquem todos os que creem em mim, e à minha esquerda todos os que não creem em mim. E aí então haverá separação do justo e do ímpio. E neste grande dia, o Senhor olhará para os justos, e pela salvação que ele obteve para nós, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse da herança que foi preparada para vós antes da fundação do mundo. Oh, aleluia! Eu quero estar lá. Oh, glória! E eu acredito que você também quer estar lá. Bendito seja Deus. E aí, aos da esquerda, ele vai dizer: fora, malditos, lancem todos eles no lago de que ardem fogo e enxofre.
E aí eles serão pegos pelos anjos do Senhor e lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, junto com o diabo, os seus demônios, o falso profeta, a besta e tudo mais. Tudo isso. Então ele veio. E o texto bíblico diz para nós que aquele que crê nele não será condenado. E esta é a nossa salvação, a salvação da condenação eterna. Mas isso é para quem crê em Jesus. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí eu quero perguntar esta noite se há alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, e que ouviu esta palavra, e que a decisão que você tomar neste dia vai repercutir para a vida eterna, ou para a morte eterna. Por isso, se há alguém aqui que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que nesta noite, depois de ter ouvido esta palavra, que Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido, você desejar confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, basta que você levante sua mão e eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de fazer isso nesta noite? De confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se não há, bendito seja Deus. Porque era para nós que somos crentes e cristãos no Senhor Jesus Cristo, nós devemos então nos regozijar em saber que Ele veio para buscar a mim e a você e nos salvar. E por isso, irmãos, nós devemos viver para a glória dEle, exaltando a Ele, entronizando a Ele, porque algo que era impossível, Ele realizou a nosso favor. Bendito seja Deus por isso. E para que a gente não esqueça desta grande obra, desta entrega vicária de Cristo, Ele ordenou que nós celebrássemos a ceia do Senhor. E é isso que nós vamos fazer neste exato momento. Então eu quero convidar o Ministério do Louvor para cá, os diáconos estarão servindo a mesa do Senhor, também se façam presentes, e você que está aí, abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios,